Pronto. Estava no 14º, acho. Deixa eu ver aqui. Ah, então já passou, já estou no 23 aqui. É esse aqui, será? Ou é mais para frente? Vai mais para trás. Mais para trás? Aí. Parou nesse aqui, ó. Tá. Isso. Então tá, gente. Todo mundo conhece a parábola, né? Então vamos continuar daqui. Não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que estende na ação da caridade que é a figura do samaritano escolhido por Jesus. Então Jesus escolheu a figura do samaritano para representar todo o amor que devemos ter um pelo outro. Considerando seu desvalor para os judeus, a indignidade lhe atribuía, sendo ele quem socorre adversários sem fazer-lhe qualquer interrogação. Se ao menos recordasse de que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e desconsidera, e que, por sua vez, o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, quase a situação fosse oposta. Aqui está a beleza da parábola, né? Que o samaritano tem que socorrer alguém que é seu inimigo e que te faria o mal se fosse ao contrário. O samaritano ele faz o papel do self, que acolhe, né? Que ama, que irradia luz. O judeu caído ele faz o papel da sombra. E o levita e o sacerdote fazem o da máscara, aqueles que se dizem bons, mas que na hora de ser caridoso e bondoso não conseguem, passam ao largo. Então, esse amor que nós precisamos ter pelo outro é o amor que a gente precisa ter por nós mesmos. Quando nós olharmos a nossa sombra, os nossos defeitos, os nossos vícios, para que a gente não se condene, para que a gente não se maltrate, para que a gente não julgue a nós mesmos, considerando que a gente não tem virtudes ou qualquer coisa boa, porque todos somos filhos de Deus. Então não deveremos censurar, criticar, julgar, ser rigorosos com a gente mesmo, rígidos. Então, assim, é necessário ter esse olhar de amor para aquele lado nosso, sombra. E esse mesmo olhar devemos ter para com todos os irmãos. Essa é a beleza da parábola. É amar aos nossos inimigos, amar a quem a gente não gosta. Amar em nós aquilo que nós não gostamos em nós. Amar os nossos vícios, os nossos defeitos, e assim nós vamos agregando, retornando para a unidade, ao invés de continuarmos nos fragmentando. Semana passada eu falei para vocês que, enquanto nós não vivermos um pouco a sombra, não diluir a sombra, o processo evolutivo está interrompido. E Jesus deixou claro isso em duas situações. A primeira, na parábola do filho pródigo, onde o filho mais novo foi viver à sombra até cair em si, até comer a comida dos porcos, e depois ele foi para a casa do pai. Mas o que estava na casa do pai, que estava com a máscara fixada, ele não conseguia entender isso. Então, se todos nós não flexibilizarmos a máscara para que a sombra comece a diluir, se você tiver medo de olhar para você mesmo, se você não assumir os seus defeitos, para que essa energia comece a diluir e você comece a fazer o trânsito de novo do consciente para o superconsciente, do ego para o self, e o self, que é o dono da totalidade, que é o gestor de tudo, possa levar luz a todos os cantos nossos e reabsorver essa sombra, não vai haver evolução. Enquanto tivermos a mente de fugir, de fixar a máscara cada vez mais, de não assumir, de sermos negadores quanto mais de tudo que é defeito nosso e também virtude, nós não vamos para lugar nenhum. Então, é necessário flexibilizar essa máscara. É necessário flexibilização para que comece a diluir a energia que está coagulada e o self possa refazer esse caminho de ego-self
consciente, inconsciente, consciente, superconsciente, e a luz começa a chegar. Próximo, Claudine. Todo mundo entendeu? Gente, todo mundo Professor entendeu? Jorge, Oi. Sim. quando tu fala nisso, é aquela questão de observar, quando tudo isso que tu falou tem a ver com aquela questão de observar, por exemplo, a máscara, quando tu usa no momento, sei lá, de raiva, mas tu não transparece isso, que Não, a raiva já é a sombra, né? A máscara você usa quando você quer ser aquilo que você não é. Ok? Por exemplo, você tem muita tá, raiva, mas você quer dar uma que é boazinha, não é? Ou você diz que a culpa é de todo mundo menos tua. Aí você está usando máscara, entendeu? É quando você não assume mas seus próprios vícios, seus próprios defeitos. Oi? tem a ver com Cris, aquele... fala mais alto. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Tem a ver com aquela questão de observar ou não tem a ver? Tem, você também pode observar a tua sombra quando teus pensamentos levam você para um lugar ruim, não é? Para vícios, para desejos, para raivas, para mágoas, para ressentimento, é a tua sombra, não é? Se você fugir desses pensamentos e não fixar, a Helena semana passada até disse, eu olhei para o meu pensamento e ele desapareceu. Isso é energia que vai diluindo, não é? Então, o viver à sombra não é só você fazer como o filho mais novo da parábola de cair na gandaia, né? Em termos vulgar, popular. Mas é de você também observar e assumir essa sombra e olhar para ela. Quando você está olhando para ela, você está olhando do seu nível consciente. Se você está olhando do seu nível consciente, você já restabeleceu uma ordem psíquica que você não tinha. Você está se fazendo presente dentro do seu mundo. E isso tem o self por trás. E o self ilumina. Né? Na terça-feira, a Claudine ela deu explicações maravilhosas a respeito disso. Né? Ela deu 2 exemplos dela mesma que foram fantásticos. Então, assim, é você olhar para tudo que é defeito seu, mas sem condenar, sem justificar, sem dizer, eu faço isso porque é aquilo, eu faço isso porque o fulano foi ruim, eu faço isso porque eu gosto, tenho que fazer. Ou fugir, né? Quando você olha o pensamento ruim, você foge dele. Não quer nem saber, tem medo. Então, você pode observar tudo isso. A observação, ela precisa ser silenciosa. Não é para dar diálogo. Se você dá diálogo para o seu pensamento, você está usando o mesmo pensamento. É um fragmento dele que é para te iludir, que é para te manter presa dentro daquele contexto. Se você tem dificuldade, vai para a respiração. Começa a observar o ar entrando até o seu estômago, né? E ele saindo. E fixamente ali. Aí você consegue o silêncio. É um movimento em desenvolvimento, né? Você vai começar a fazer e nem sempre vai conseguir vitórias, mas a perseverança, a tenacidade faz parte também desse processo. E a utilização da sua vontade. Tá bom? Ficou Tá claro, bom. Cris? Ficou sim. Obrigada. De nada. Próximo, Claudine. Acho que o outro não foi, Jorge. Esse aqui, Não ainda. foi. Nós estamos no mesmo aqui. É esse impositivo expresso. Acho que não passou, Clô. Agora foi? Não, Não para foi a ainda. gente estar no não poderia haver melhor modelo. É o mesmo slide, não foi ainda. Opa, Agora agora foi. passou 2, né? Isso. Aí. Aí. Esse impositivo expresso por Jesus desarma a sombra coletiva, que se compraz na inferioridade moral das pessoas. Aquele, porém, que encontrou a resposta para anulá-la,
já não será mais o mesmo, porque descobriu como é possível desativar os impedimentos que dificultam a liberdade interior e a opção de ser pleno. Qual é esse dispositivo? É o amor. E vê, antes ali ele diz, olha, o samaritano foi até o judeu, mas não o interrogou. Ele não condenou o judeu. Ele não disse nada, ele não o julgou, ele simplesmente o socorreu. Ele simplesmente amou aquele irmão. É esse olhar, tá vendo, Cris, agora? Esse olhar que você tem para a sua sombra, você desarticula toda ela e a reabsorve ela. Você não dá mais energia para ela, você não dá força para que ela venha e domine o seu psiquismo, porque você está atuante. Mas só pode ser feito pelo amor, sem diálogo. É uma observação do coração, sentindo aquilo, sem medo, absorvendo aquela energia. É só energia, não dói nada. Tudo bem? Todos estão entendendo? Gente, essa parábola é muito maravilhosa. Vamos para Sim, a próxima? teve um ponto ali que tu falou das sombras e das máscaras, né? Na verdade, e eu estava lembrando de situações assim, e como vem junto, né? Na verdade, não tem separação, a gente que vê tudo separado, mas a gente usa todas as máscaras, né? A gente vai Sim, transitando de uma para outra, mas é bem aquilo que tu falou. A pessoa que não consegue olhar para si, ela acha que ela é rígida com ela mesma, né? E muito provavelmente ela tem bastante problema de olhar para os sentimentos dela, então olhar para o que ela está sentindo. Então é tudo voltado para. Então, se ela não quer olhar para dentro, é natural que ela olhe para fora, e se ela está olhando para fora, o exterior é o culpado, ou seja, as outras pessoas, os outros seres, né? Então, como exatamente. tá tudo interligado, assim, e engraçado porque eu tenho um exemplo bem perto de mim todos os dias, é, e se existe um exemplo desse tamanho perto de mim, é claro que está acontecendo primeiro dentro de mim, né? Então, é muito engraçado, assim, porque é óbvio que surgem conflitos entre essa pessoa e eu, é óbvio, porque sou eu ali não querendo olhar para mim mesma, e ela também, né? E é muito engraçado porque quando ela está muito mal, ela recorre a mim. Tipo, ela às vezes fica com crise de ansiedade e tudo mais, assim, daí ela vem a mim, assim, e dá uns indícios, né? Tipo, eu não vou, eu falo, chora e tal, dela, não, eu posso chorar, quem chora é fraco, sabe? Então, tipo, é uma pessoa que tá com muita coisa dentro dela e quando tu foi falando das transitoriedades das máscaras, assim, ficou bem nítido, né? E a É. resposta é só olhar pra gente, né? Então, é mais simples do que a gente pensa, né? Então, esse exemplo aí é maravilhoso. É o samaritano e o judeu, não é? Você tem uma projeção de você mesmo que está te suplicando amor e você não dá o amor. Você mantém a máscara, né? De firmeza. Então, o Márcio fala para ela, chora. Mas ela não quer chorar, ela quer o teu amor. Que é o que o samaritano fez, não é? O samaritano foi lá e não cobrou nada, ele não disse nada, não interrogou nada. Ele simplesmente acolheu. E tem a outra passagem que ele leva para a estalagem. A estalagem é o símbolo do coração. Então ele pega aquele ser, que é ele mesmo, a sombra dele, e leva para o coração dele. E ama aquela criatura. E ama aquele vício moral dele. E ele refaz a unidade. Ele deixa de fragmentar. Por isso que ele diz aí, ó, ele anula toda a resposta da sombra, ele anula toda a sombra, porque a sombra, frente a um ato de amor desse, ela não tem o que fazer, a não ser se submeter e ser diluída pelo amor que ele tem no coração dele. Então, veja, o teu exemplo é a mesma coisa, ou não é? Tem alguém caído, o próximo, que o próximo de você mesmo é você mesmo, não é? É aquilo que você tem dentro de você. Sim. E está te pedindo ajuda. Outro dia uma pessoa me deu um exemplo, igualzinho ao teu. Aí ela falou assim, tem uma amiga minha, uma prima minha que vem na minha casa, e ela é brincalhona, e ela faz tudo,
e tudo que ela faz eu não gosto. Ela pega nas minhas coisas eu não gosto, ela diga, ela já fez isso um monte de vezes, eu não gosto dela, eu não quero ela. Aí eu falei, você já parou para pensar nisso? Essa criatura é a sua criança ferida pedindo o seu amor. E ela faz todos esses tipos de coisa para chamar a tua atenção de que ela quer o seu amor. Mas isso está acontecendo dentro de você. É a sua criança ferida que você não ama e que você também fica usando de irritação com ela e não de amor. É o mesmo quadro. Ou não é, Tati? É a mesma coisa da criança ferida, é a mesma Sim, coisa. É a exatamente. mesma. É tudo isso que a gente não quer abraçar a sombra. A gente não quer amar a gente mesmo. E a Claudine, na terça-feira, ela foi maravilhosa, como sempre, né? É pura luz. Que ela disse que a gente tem medo de olhar para isso. E é verdade. E Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele deixou isso muito claro. Então, não tenham medo de olhar para isso. É você, não tem como fugir. Está dentro de você. O caminho é abraçar, é amar. Trazer para o coração e anular qualquer ato dela. Mas para isso precisa flexibilizar a massa. E esse exemplo da Tati é mais uma coisa. Precisa flexibilizar. Se não flexibilizar, o amor não flui. Porque o self não chega. Por que o self não chega? Porque a máscara prepondera. Todo mundo entendeu agora? Se tem algo preponderando no meu psiquismo, o outro não chega. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Muito bom. Entendeu, Tati? Bom, essa Sim, amigo. Entendi. E eu até postei, eu acho que foi ontem ou anteontem, uma, uma frase que era esforços provisórios levam a resultados provisórios, né? E é muito isso, assim, porque a gente vai lá, tenta um pouquinho, tá bom, eu vou tentar, porque eu quero, né, me reconciliar com esse meu lado, assim, né? E aí a gente tenta um pouquinho, dá certo por um tempo, e aí depois acaba não dando mais, enfim, a gente larga de mão, sendo que o esforço, ele tem que ser contínuo, né? Essa busca, ela tem que ser contínua, né? Porque eu levei muito tempo não me aceitando, então, e ainda não me aceito, né? Então, não é é algo que eu vou fazer de um dia para a noite e que vai resolver isso, né? Depende, o resultado que eu vou ter vai depender do esforço que eu tenho, né? Então, eu acho que o esforço, ele é para sempre. Eu usei o teu exemplo, mas é o exemplo de todos nós. Todos nós fazemos igual a você. Eu não conheço ninguém que faça diferente de você. Ô, Jorge, não, Peraí, até Helena, deixa eu só falar um outro negócio. Peraí, deixa eu terminar com a Tati ali, aí já te dou a palavra. Ô, Tati, você está num processo em desenvolvimento, ok? Ele está em desenvolvimento. Então, ele não tem final feliz ainda, ok? Para ele continuar em desenvolvimento, é necessário que você continue no movimento. Se tua mente se distrair muito, e você tiver muitas distrações durante o dia, você perde as oportunidades que a vida está te dando por falta de atenção. E aí o desenvolvimento atrasa. Aí é o que o professor Maurício fala do loop, né? Você dá um loop, você sobe, aí eu tenho muita vontade de fazer, aí daqui a pouco você desce e para no mesmo ponto, né? Porque o desenvolvimento não ocorreu porque você se retirou do movimento. Tudo bem? Sim. Então, ótimo. Vamos lá, Helena. Desculpa. Não, sem problema. Eu só queria colocar que já aconteceu comigo, eu acho que não só comigo, né? Mas às vezes a gente pensa que tem uma situação que não, que bom, resolveu. Não sinto mais, não tenho mais, né? Não passo mais por isso, tal. Passa um tempo, de repente, te pega no laço de novo, né? Até para reforçar essa coisa, é uma constante, né? Tem que estar toda a vida prestando atenção e ligado, porque eu gosto muito daquela, como o doutor Maurício fala, daquela espiral, né? Tem horas que a gente está lá em cima, daqui a pouco tem que vir embaixo, e sobe, e volta, e é assim que é a vida, né? E às vezes eu confesso, sabe, que
Que até assim, às vezes dá um certo desânimo, quando tu pensa que tu já conseguiu escalar alguma coisa, vem a vida de novo, tu diz, não, volta lá, porque não está resolvido aquilo ainda, né? Era isso, assim, que eu queria colocar aqui, se Mas eu sobe e tenho uma desce, se pergunta para vai e vem, você. né? Eu tenho uma pergunta para você. Pois não. Quem é que diz para você que aquilo está resolvido? Não, quando a gente não para de sofrer por um certo tempo, por uma determinada Mas situação, quem é que está entendeu? dizendo aí que está resolvido? Não, não é estar dizendo, é quando tu não sofre mais, entendeu? Sim, você falou Quando tu para mim passa a assim, ó. perceber que tu não sofre mais Então, mas determinada situação, né? quem percebe que já está resolvido? Você precisa Boa, entender isso. boa Quem está dizendo pergunta. para você que está resolvido? Quem está dizendo para você resolvido é a mesma mente que ainda não resolveu o problema. É isso que eu quero que você entenda. Você pega um conteúdo, um fragmento do próprio problema e o próprio problema usa de astúcia, né? Porque todas as nossas mentes são astúcia. A nossa astúcia ainda vem do tempo animal, né? De onde um precisava comer, o outro usava de astúcia. E isso está na lei de sobrevivência nossa. Então, é um conteúdo mental muito perigoso. É por isso que eu digo para você, ou para todos, não acredite em nada que sua mente diz. É tudo mentira. Como é que a gente traz milhões e milhões de anos de um problema e resolve ele numa semana, gente? Não resolve. Agora, o universo ele é contração e expansão, não é? Você pode passar um momento de contração e pode passar um momento de expansão, mas depois a contração volta, até que aquele movimento se firme no seu subconsciente. Então, e o primeiro movimento sempre é de descida, sempre é para a sombra, não é para a luz. Sim, tem que ir lá buscar, né? Que é o que a gente também não gosta. A gente não gosta, porque quando o problema chega, a gente, né, chuta o balde, se irrita, vou desistir, e etc, etc. E esse desistir, essas coisas, quer dizer ainda que não tem ainda uma fé inabalável, que ainda não tem uma convicção do que é certo e errado. Se você ainda não tem uma convicção firme, como é que aquilo foi resolvido? Se sua própria convicção é nenhuma, é uma dúvida. E a própria dúvida já te coloca dentro do processo de um ego desorganizado, dentro do processo de fragmentação. Porque Jesus pede, não duvideis, não duvideis. A vida toda ele fala, não duvideis. Que é para você não abrir brecha exatamente para esse tipo de situação. Então, se não criar uma convicção de que esse é o caminho, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e ficar firme, então vai ficar se enganando. A mente astuta chega e diz, já resolveu, agora você está tudo bem. E lá na frente vem um tombo, que é exatamente para dizer que não está nada bem, que é o processo de contração. Tudo bem, gente? Bem isso mesmo, Jorge. Tudo certo, bem isso. Jorge, eu Oi. queria aproveitar e falar também de uma frase. Eu queria antes Tá, te pedir para você me ajudar a dar aula, por favor, tá bom? tá? Obrigado. Ontem eu vi uma frase também que dizia assim, eu achei muito interessante. Quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem, né? E isso tudo que a gente está falando é exatamente isso, assim, porque a gente tem uma ânsia, né, por essa questão dos apegos e dessas ilusões que a gente vive, que a gente vai chegar em um lugar. Eu vejo, assim, muito isso, assim, que acabou me movimentando desse jeito, que eu vou chegar em um lugar e a gente busca tentar estagnar ainda, chegar em um lugar que as coisas estagnem, que tudo fique bem, que tudo se resolva. Então, a gente quer resolver tarefas, né? Cumprir, olhar para esses condicionamentos e dar, tipo, um check, assim, né? Tipo, isso foi resolvido, pronto, próximo. Tipo, a gente tem essa ânsia, assim, de resolver as coisas para chegar no momento que tudo fique permanente, né? Tem essa ânsia ainda da permanência. E as coisas não são permanentes, né? A vida não é. Então, sempre vai trazer situações diferentes e vai nos propor comportamentos novos, né? Que se a gente chegar no momento de permanência, a gente está na estagnação, ainda vivendo a ilusão. E aí essa frase do movimento e perceber as correntes que prendem a gente é muito isso, assim, porque quando a gente vai se movimentando,
mesmo vendo comportamentos ainda repetindo, olhando de outra forma, porque às vezes tu consegue ver um comportamento, uma atitude, um pensamento por uma perspectiva de uma situação, né? De uma pessoa, enfim, de um acontecimento. E daqui a pouco esse mesmo condicionamento aparece de uma outra forma em outra situação. E aí você enxerga ele de uma outra perspectiva. E isso é muito bom, assim, acho que mais importante, talvez, eu sei que a gente já comentou isso outras vezes, mas até para ver se entra na minha cabeça. É mais importante do que resolver, sei lá, se transformar, é enxergando isso de diversas formas. Porque quando a gente está enxergando, a gente está se exercitando nesse movimento, né? É sinal que a gente está ali se colocando na vida, trabalhando, porque senão parece que, sei lá, se em um determinado momento a gente não enxergar, não ver isso acontecendo, não se observar, a gente acaba caindo nessa estagnação, né? Se apegando de novo num fragmento ali da dualidade. Então, acho que tá vendo isso acontecendo, vendo as coisas, é um sinal que a gente está se movimentando, né? Tá observando. Perfeito. Melhor impossível. Próximo, então. Com essa colocação, a sombra individual se desfaz e a responsabilidade do self comanda atitudes antes tíbias e medrosas, naquele que ora desperta para novos cometimentos e definições morais. Está aí ó, a resposta para tudo que foi falado até agora. Se você não amar efetivamente a sua sombra, se não flexibilizar essa máscara para que o self possa chegar a assumir o comando das nossas atitudes duvidosas, inseguras, então o processo ele não se faz, ele não se completa. E o processo é esse, é amar os nossos inimigos que estão dentro de nós, amar as nossas sombras, as nossas imperfeições, flexibilizar ao máximo que puder as máscaras, deixar a sombra diluir, assumir os erros, assumir as posturas quando os outros cobram e dizer não, você tem razão, baixar a cabeça, parar de ser negador, parar de ser lutador, parar de ser julgador, parar de condenar e começar a deixar o amor e os bons sentimentos fluírem que está dentro de nós. Esse é o processo. Não tem outro processo. Para que o self possa se espraiar, que ele possa iluminar todo o nosso caminho. Isso que a Claudine falou, de a expansão da percepção, só pode ser feita com a luz que vem do self. Não tem outra luz que vai fazer. O despertar de consciência é refazer o eixo ego-self, consciente, superconsciente. Se esse self não se projeta, não há clareza mental. Para ele se projetar, você precisa amar. Você precisa amar a si mesmo, com todos os seus defeitos, com todas as coisas que você não gosta, seja no corpo físico, seja no corpo mental, seja no corpo emocional, aonde for, você tem que se amar por inteiro. Tudo bem? Todos estão entendendo? Se vocês imaginarem a importância disso, teriam milhares de perguntas aí. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Tinelli? Tinelli está quietinha. Você melhorou, Tinelli? Está curadinha já? Tô melhorando, só tenho uma tosse meio forte. Tá bom, mas vai passar. Tenha fé. É, Próximo, Claudine. Não foi. Agora foi. Aproximou-se, ligou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre sua própria vontade, levou para a estalagem e cuidou dele. Próximo. Baixa um pouco, senão não consigo. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refúgios da alma a presença de Deus como luz coagulada. Agora vocês vão entender. Aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Isso está no maravilhoso livro Plenitude,
da Joana. Então, Deus habita em nós e Deus é amor. O nosso self é amor. É a centelha divina que nós trazemos dentro dela. E nós precisamos irradiar, expressar esse amor em todas as direções, todo o tempo. É se fazer de servo todo o tempo, não de senhor. De escravo, de empregado, de humilde, de simples, de receber as humilhações de cabeça baixa, entendendo a ideia de Deus para aquele momento, se sacrificando pelos outros. Essa é o caminho da iluminação. Tudo bem? Agora deu para todo mundo entender que a nossa própria self está coagulado e nós Nossa, bem precisamos fazer... chocante isso, né? Oi? Bem chocante essa frase, né? Tipo, não é chocante que eu queria falar, não deixa de ser chocante, mas não me veio uma outra palavra assim, né? Impactante, eu acho que é a palavra. Mas é muito impactante, né? É, né? E Impactante. chocante Assim. também, né? É, porque se a gente for parar para pensar que a nossa arrogância que faz com que deixe ela assim coagulada, né? Que fique ali coagulada toda essa luz, é porque, nossa, é muito chocante, na verdade. Não tem nem palavras, né, Tati? Não, já veio um monte de ideia na minha cabeça aqui que eu fico, meu Deus do céu. Agora eu vou te fazer um questionamento para todo mundo aí. E ele diz ali, os estímulos de fora. Quantas vezes num dia nós temos esses estímulos e não aproveitamos? O dia inteiro. Tirando tu, né? Tu aproveita. Quem dera, quem dera. Tomara, né? Estamos esforçando, isso eu posso te garantir, viu? O benefício Estamos é do esforçando. tamanho do esforço, então esse é o benefício. Mas, por enquanto, só mais caio do que fico em pé. Mas estou lá, né? Caio e levanto, não tem problema. Isso Então, aí. tá, todo mundo entendeu aí? Ó, a Tati captou ali, ó. Sentiu. Eu gosto disso, sabe? Quando a pessoa lê, a Tati nem conseguiu expressar em raciocínio porque foi um sentimento que aflorou nela. Ai, obrigada, Isso, amigo, porque eu não estava conseguindo mesmo. e isso quer dizer que tocou o coração dela. A frase chegou lá, no coraçãozinho dela. Tudo bem? Chegou no de vocês também? Todo mundo caladinho. Cadê minha amiga Helena, que falou, está calada? Então, estou aqui só raciocinando, enfim, eu acho que é que tem horas que as coisas ficam tão sombrias para mim, assim, é que eu te falei, assim, sabe, tem horas que penso, parece que está tudo claro, de repente fica tudo obscuro, é assim. Hoje eu acho que é um dia que eu vou me recolher, ficar mais caladinha e ouvir mais do que, não tenho muito que contribuir hoje. Tá bom, então. Nesses dias que tu tem que falar, Helena. Esses dias Mas é que, na faz o verdade... contrário. mas eu vou falar o quê, gente? Tá louco? Não. Eu prefiro ouvir os inspirados falando, que eu acho que me faz bem melhor do que eu ficar aqui martelando as minhas angústias. Tá tudo certo. Os inspirados é bom. Próximo, Claudinho, então. Amar é dever de todas as criaturas, e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de auto-humilhação e de auto-libertação. Então, esse amor, ninguém pode se eximir de dar durante todos os dias. E ele faz a totalidade, ou seja, o self, que é o gestor de tudo, ele recolhe toda a sombra, as máscaras, o ânimos e ânima, e ele recolhe todos esses fragmentos e traz para ele, refazendo a totalidade, levando à autoeliminação e à autolibertação de todos os conteúdos da sombra e de todas as máscaras. É muito lindo. Quando a gente conseguir fazer, vai ser muito lindo. Vamos, Claudine, próximo. A Tati está louca para falar, a gente não pode tirar essa oportunidade dela. Enquanto o ser se encontra nas faixas predominantes do ego,
ata-se aos caprichos escravizadores, que são recorrentes dessa atitude primária. No entanto, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria de liberdade em verdadeiro hino de louvor. Alteram-se-lhe, então, a paisagem da emoção e todo ele se transforma em um feixe de ternura, de ação, dignificante e paz irradiante. Olha que maravilha. Acho que não precisa nem falar nada, né? Esse amor que já está em nós, esse self, ele nos liberta, dilui toda essa sombra, toda essa parte ruim, essa parte que nos traz sofrimento, que é primária, dos tempos primários, gente. É lá dos reinos animais, hominais, primitivos, que a gente continua ainda, né, sustentando essa sombra enorme dentro de nós. Então, só o amor é capaz de fazer isso. Não tem outro. E não perca os estímulos diários. Não importa quantas vezes você caia, não importa que você levante e continue em frente. Continue no movimento, sempre, tentando, refazendo, analisando, pensando que não deu certo, aí retorna a jornada de novo, refaz e refaz e refaz. Até que aquilo ali vira um hábito, um novo hábito, né? Uma nova virtude que você conseguiu trazer para a superfície e vivê-la com toda a sua força. Próximo, Amiga, eu não queria te atrapalhar, porque eu tô doida para falar, mas é que tá muito bom, eu juro que é a última vez, tá? É que tu tava falando ali até que isso vira um hábito, e também teve aqui mesmo na aula, né, de a gente falar, e aí a gente acha que tá tudo bem, ou já acha que tá fazendo tudo certo, que é o que todo mundo faz, né? Mas e me veio, na verdade, o entendimento nu e cru daquilo que tu falou, né? Quem é que fala isso? Porque quando vira um hábito, isso está internalizado na gente, então a gente não está julgando. Ele acontece por si só, né? Você nem vê. Isso. Você não percebe. É só isso que eu queria falar. Como hoje, muitas coisas negativas a gente faz e não percebe. Isso, Porque, por causa da inércia, né? Está estacionado, a gente tornou-se aquele comportamento. Então a gente não percebe. E quando o Jesus, por exemplo, ele não percebia que ele era tudo aquilo, porque ele já era, né? É a questão de ser. Quem é. Ele vive aquilo com naturalidade. É o que você está acabando de dizer. Quando a gente realmente repetir até conseguir, nós não vamos perceber. Está no automatismo. Não é? E você não precisa parar, pode falar mais vezes, está muito maravilhoso. Já que a Helena não vai falar, você fala a tua parte e a parte dela. Próximo. Já está aí. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu aos taladeiros dizendo, trata bem dele, e o que gastares a mais, paga-te-ei quando voltar. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Ele pega a sombra, leva para o seu coração e dá todos os tesouros e fala, se faltar alguma coisa, sombra, se você quiser mais amor, só falar que eu te dou mais amor. Não é maravilhoso? Então, é isso, gente, trazer todas essas coisas para o coração e amá-las com toda a força que cada um tiver. Sem querer achar que já está bom, que já venceu, nada disso. É simplesmente ir fazendo, com naturalidade, com calma, cada um no seu limite, mas fazendo, estando no movimento. Tudo bem, Claudine? Oi, pode falar. É que, além de me amar e amar minha sombra, eu tenho que amar do próximo, né? Se você se amar e amar sua sombra, você ama o próximo. Porque o próximo é você. Verdade. Não tem ninguém que seja diferente de você. Tudo está interconectado e tudo é complementar. E tudo está contido em tudo. Por exemplo, acabamos de dar exemplo do que a Tati falou aí, da amiga dela, que é a sombra dela. Eu citei outro exemplo de uma pessoa que chega a criança maltratada dela mesma e ela continua se irritando. Tudo que você vê ao seu redor, você só percebe porque é um conteúdo que está existente em você, primeiramente. Então, você só percebe você mesmo. Quando
você luta, você está afastando a possibilidade do self iluminar a sombra e está fixando a máscara. Quando você xinga, acha ruim com a pessoa, briga com ela, diz que ela não presta, você está fazendo isso com a tua sombra. Você está usando uma máscara para criticar você mesmo e se afastando do self. E desorganizando, desorientando todo o self, que fica totalmente perdido, todo o ego, que fica totalmente perdido. Então, o ego perdido, ele libera qualquer personalidade. E as personalidades que estão da sombra, porque a sombra, ninguém tem controle sobre a sombra. A sombra simplesmente explode a qualquer momento. Não é assim? Quando você tem um acesso de raiva, de ira, ou de mágoa, de ressentimento, simplesmente chega e toma conta. Porque a sombra, ninguém controla a sombra. E a sombra é contrária à máscara, elas estão em luta. Por isso que quando a gente critica alguém, nós estamos usando a máscara para criticar a nossa própria sombra. Então, ninguém é diferente. Todos nós somos. Você está em todo mundo e todo mundo está em você. O que nos trouxe aqui para esse mundo foi a lei de afinidade e sintonia. Somos afins, não é? Não somos iguais, somos semelhantes. Um semelhante a outro. Temos diferença porque somos unigênitos. Mas as dores, os problemas, os vícios morais são iguais. Tudo bem? Entendeu agora? Tudo bem? Eu tive um exemplo disso ontem, né? Porque eu operei na cirurgia. Fala mais alto, fala mais alto. Ah, Melhorou. eu fiz uma cirurgia, né? E aí o médico anestesista veio conversar comigo e eu senti assim um tom assim dele que assim de arrogância, né? E aí até comentei depois com a minha mãe, mas na verdade eu caíam as fichas, né? Tipo, o que eu consegui identificar nele é o que tem em mim também, né? Então, Exatamente. A tua então, mente percebe só o conteúdo que ela tem. Você percebeu a você mesmo. Ele pode ser semelhante a você, mas você não é diferente dele. Entendeu? repete. Ele é semelhante a você, porque ninguém é igual, não é? Vocês podem ter grau diferente de arrogância. Então, ele é semelhante a você, arrogante do mesmo jeito. Não é? É isso. Uhum, Você entendi. percebe, sempre você vai perceber a você mesmo. E isso não é só para o ruim, para o bom também. Você vê uma pessoa fazendo uma boa ação, você se identifica com aquele tal. Se você vê uma pessoa fazendo uma boa ação e você chora, é porque era para você fazer aquela boa ação e você não está fazendo. Mas Entendi. tudo é você. Tudo é você. Tudo. E Deus já fez isso para você não ter fuga, né? E mesmo assim a gente foge. Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Conseguiu entender? Conseguindo, tô conseguindo. Uhum. Então tá bom, é isso aí. Mantenha-se em desenvolvimento, nunca estacionado, tá bom? Tá bom, Sempre em tá bom. frente. Próximo, Claudine. Acho que já é esse, não? Então aí ele responde, porque vocês lembram do começo da conversa? O doutor da lei perguntou, ele falou, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual era o maior mandamento? E aí Jesus falou, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele falou, e quem é o meu próximo? Aí Jesus volta e pergunta para ele agora, qual desses três parece ter sido aquele que caiu? Aí eles responderam, aquele caiu na mão dos salteadores. Qual destes três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele vai responder, próximo, que é o samaritano, né? Depois de lograr a compreensão das aflições, o ego desarma-se
e contribuem em favor da solidariedade e da compaixão. Passos que denotam a presença do amor na psique e na emoção, favorecendo o self como legítima compreensão da realidade. Então, depois que o ego, né, dá espaço, ele se organiza, não é? E se desarma, as máscaras se desarmam, aí ele está se referindo a mais às máscaras, né? As máscaras fazem parte do ego, como a sombra faz parte do ego. Então, a máscara flexibiliza e aí dá espaço para que o self tome conta, que foi o que a gente já falou antes, né? Sem essa flexibilização das máscaras, sem a diluição da sombra, o self não tem como chegar. Próximo, Claudinho. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal. Sua consciência não iria com atitude de sombra de tal natureza, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar, prejuízo, perversidade por perversidade. Então, isso é o que a gente precisa entender. Esse é um movimento que é muito difícil da gente perceber. E eu queria que a Helena agora prestasse bem atenção. A gente não fazer o mal não quer dizer que a gente esteja fazendo o bem. O movimento libertador, ele vem a partir de que você faça sempre o bem. Não é de deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal também pode ser inércia. E inércia também já é um mal. Então, o movimento se faz a partir de que você sempre faça o bem, todo o tempo. Isso vamos levar para o nosso pensamento. Que você pense o bem todo o tempo. Que você pratique o bem todo o tempo. Que você viva o bem todo o tempo. Então, isso quer dizer que você não deixa nada de mal dominar você. Se alguém precisar da tua ajuda, você faz o bem todo o tempo. Se tiver um pensamento que não é bom, você troca para um do bem todo o tempo. Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Sim, isso está claro. Sim. Próximo, Tolinho. Então, assim, não é achar que está bom, que já fez. É continuar fazendo bem. Eu acho, Jorge, Vai eu falando. acho que às vezes eu tenho uma dificuldade de me expressar, entende? Porque o exemplo que eu quis dar no início, assim, ó, eu vou falar abertamente que eu falo da questão do ciúme, né? Que eu achei, né? E quando eu digo eu achei, é porque realmente não estava mais me incomodando, entende? As coisas estavam, eu não sei por que de repente eu parei de olhar para a situação, aquilo deixou de me incomodar, ou eu já não olhava, eu já não sei exatamente o motivo, mas não me incomodava mais, eu não estava mais me deixando abater, me deixando, entendeu? E de repente veio uma situação e eu me peguei de novo na mesma situação. Mas não que eu estivesse assim, eu não sei, eu estou com dificuldade de expressão hoje. Não é que eu tivesse assim, não sinto mais, que bom. Não, ele simplesmente deixou de existir, entende? Por um tempo eu não senti mais, e nem me dei conta que não estava mais me deixando abalar por isso, entende? Não foi algo que eu fiquei assim perseguindo. Mas de repente veio com tudo de novo. É nesse sentido que eu estava colocando, sabe? Na verdade, não estava nem pensando, não estava mais trabalhando naquilo, não estava mais pensando. Eu tinha abstraído, sei lá, acho que me falta a palavra para dizer o que eu estou querendo dizer, entende? Ô, Jorge, eu posso só falar antes de tu responder, que eu sei que Claro. tu tem bastante coisa para falar. Não, Helena. Pode falar. Não, é que o que eu ia falar é que, Helena, quando tu diz que às vezes te expressa mal, mas saem essas frases, é porque é o que, na verdade, é a tua resposta rápida, né? Então a gente, enfim, tá falando com o nosso conteúdo que tá ali naquela superfície. Então a gente acha que a gente não se expressou bem, mas
no fundo, a gente expressou exatamente o que está dentro da gente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer ser clara, mas é que essa foi a tua primeira resposta, e a resposta rápida, e a resposta de superfície, né? Então, talvez não é que tu não esteja te expressando bem, talvez a tua resposta esteja vindo do lugar errado, sabe assim? Tipo, resposta da aceleração e de tudo mais. E é esse conteúdo que tu vai sempre passar se tu responder assim. Não sei se eu consegui ser clara, mas é isso. Eu entendi o que tu quis falar. E tens toda a razão. É o que está na mente, né? É a primeira coisa que vem, a gente pá. É isso. Helena, tem um monte de fator aí que você está deixando passar desapercebido por uma contração de consciência, né? E onde a sua contração de consciência te pegou? Não é nem no ciúme, é na própria condenação sua por achar que já tinha resolvido uma questão e não resolveu. E aí você começou a se condenar. Okay? Talvez você nem perceba isso. Mas esse é um fato. Okay? Outra questão, Helena, é assim, ó, nenhuma dos nossos vícios, das nossas imperfeições serão resolvidas todas neste tipo de planeta. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Que Jesus disse que o trigo, o joio, ele tem um momento certo de ser arrancado da ceifa. E essa ceifa só vai acontecer no mundo de regeneração, porque a característica do nosso planeta é que o mal é maior que o bem. Para mim chegar em regeneração, eu preciso do equilíbrio. Então eu preciso praticar mais o bem do que o mal. Quando chegar no mundo de regeneração, que eu vou ter 50-50, né? 50% de mal, 50% de bem, em equilíbrio, aí o bem tende a absorver todo o resto do mal, que é a ceifa que Jesus diz. Então, esse sentimento que você tem de superioridade, de perfeição, que é máscara, não admite que você erre. E aí você se condena. Quando você se condena, você contrai completamente a tua mente e você fica numa fixação de ideia, gerando uma substância muito perniciosa a nível de fluido. Concomitante com isso, tem um processo que é obsessivo, porque tudo é afinidade, paridade de frequência. Se você começa no modo anímico, né, de você para você mesmo, a produzir um pensamento de baixa paridade, de baixa frequência e de fluidos ruins, lógico que a atração vai ser de igual, não é? O que piora o seu quadro, que já está numa fixação de ideia, e você passa a se sentir cada vez mais mal. Quando você fala assim, eu tenho dificuldade, é a obnubilação, ou seja, o nível de fluido que chega a ter o raciocínio, que você não consegue se explicar, porque a área de discernimento fica obstruída. Então, veja, uma coisinha que você faz, quanta consequência tem? Mas se você aprendesse a se perdoar e a perdoar o outro, nenhuma dessas coisas aconteceria. Se você se amasse e amasse o outro, que é o caso da parábola, não é? É uma situação que nunca aconteceria. Teus fluidos estariam altos, tua vibração estaria alta, a assistência dos bons espíritos chegaria com facilidade, a ressonância estaria estabelecida, tudo que é ruim teria sido afastado e vocês teriam um clima de paz e tranquilidade. Outra questão é que os processos obsessivos, eles são inteligentes, não são burros. Eles são planejados e eles têm estratégia. Se você resolveu pegar o caminho do bem, eles vão achar uma brecha para você fazer você cair. Se eles diminuírem a sua frequência, fazendo você ter afinidade e sintonia com o tipo de pensamento que eles querem, a queda será grande. Entendeu agora, Helena? Oh, com certeza. Acorda, Entendi. Helena. Acorda, Helena. Entendi. Não fixa sua mente em nada, nem do bem nem do mal. Deixe sua mente livre. Fique sua Estou mente tentando, meu cair. amigo. Fique sua Estou mente cair. tentando. E você deixar, é que nem luta de boxe, deixar alguém levar você para o canto do rio
para ficar te dando murro, na hora você vai cair. Sim, Você vai sim. transformar o infinito numa única ideia, numa monoideia, e ficar prisioneira dela sofrendo. Vou mais adiante um pouco, exagerando aqui. Já estou dizendo que estou exagerando. Ok? E se a pessoa realmente fez algo que gere o ciúme? E daí? Se o seu problema é se libertar do ciúme, e ele está te dando a oportunidade também, então não tem problema nenhum. O problema está em você fixar a ideia num único ponto e não evoluir a partir dele. Tá bom, Helena? Tá bom. Obrigada, Jorge. A Tati Rocha ia falar tudo isso, mas ela me passou a palavra e eu acabei falando. Próximo. Não é, Tati? Claro. Aham. O que eu tenho a dizer também é que a Helena, tu tem que falar mais vezes, porque é um grande aprendizado, sabe, de todo mundo. Eu tô sempre me expondo aqui, claro que ultimamente eu tô aí um mês sem participar, né? Mas quando eu abro a boca é sempre para me expor, assim. E porque eu gosto de trazer situações reais, são duas coisas. Eu gosto de trazer situações reais e no segundo, quando a pessoa se expõe, é muito mais fácil de cada um que está aqui visualizar o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, que é o que acontece com cada um de nós também. Então, quando eu exponho alguma coisa que está acontecendo comigo, pode ver, é muito mais fácil quando alguém fala e a gente vai lá e resolve tudo. A gente, né, vai lá e traz as soluções para os teus problemas, assim, né, Helena? Então, é por isso que eu trago também, para que todo mundo dê a sua opinião e eu possa ver de outra perspectiva, porque eu não estou vendo, eu claramente não vejo, passa batido. Então, é muito importante tu trazeres as coisas, porque o que tu passa é o que eu passo, é o que o Jorge passa, a Tinelli, a, a Clô, a Cris, enfim, Ai, não, todo. a Cloto e o Jorge não, né? Imagina. Nossa, eu não vou nem falar de mim. Claudine me conhece, acho que ela pode responder por mim. Ah, eu tô Ô, brincando. Tati, Estamos todos no mesmo lugar, né? Meu Deus. Mas assim, Tati, a minha Oi, vida Cris. já é um livro aberto aqui já. eu só quero ressaltar que tem uma pessoa que fala francês, que no caso é tu, e agora a gente tem o Jorge que fala inglês, né? No exemplo dele, que foi 50-50 ali, ele já tá Ai, expondo que ele não, sabe falar não, outra língua, olha, né? fino, muito. Mas só sei falar isso também, viu? Daqui a pouco é ele que vai passar um mês aí fora, ele está fazendo curso, é por isso. Só sei falar isso. Então, foi o que tinha para o momento. Já estamos no próximo? Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Trata-se de uma conquista de sabedoria, poder penetrar na bondade latente dos seres. Olha como isso é lindo. Buscando sintonizar com esse estado de... Nossa, isso é maravilhoso. Em vez de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às reações defensivas agressivas, que são portadoras de vibrações morbíficas, portanto desencadeadoras de muito males que respondem pelo sofrimento. Olha aí, tudo que a gente falou da Helena, a Joana traduziu nessa frase. Então, quando você dá amor para a pessoa, você penetra, não é, no estado latente do amor que está dentro da pessoa. Então, você tem um diálogo de self para self, mas precisa partir de você. Então, você busca sintonizar com o self, com o amor, com a bondade daquela pessoa. Mas, para isso, você não pode usar nenhuma reação negativa, inferior. Que ela fala ali, vibrações morbíficas. Então, é tudo que nós acabamos de explicar aqui da Helena agora, que serve para todos nós, que nenhum de nós é diferente dela. Então, esse amor que ele deu para o samaritano, deu para o judeu, penetra no coração e modifica o outro. Esse é o estado de cunho. Não é? A gente poder transformar o outro pelo amor, não pelo controle, não pela raiva, não pelo ciúme, não pela inveja, não pela mágoa, não pelo ressentimento, não pela violência, não pelas máscaras que a gente usa aí
para dizer que somos melhores do que os outros, porque não somos. Então, se a gente realmente souber usar desse amor, a gente vai chegar no coração de todo mundo e transformamos todas as coisas a partir do nosso amor. Não é lindo, gente? Fala sério. E olha que foto maravilhosa. Não é lindo, gente? Ai, sim, amigo, eu cheguei até a fazer um recorte da tela, porque quando chegar a minha vez de falar, eu quero falar sobre isso. Eu não queria interromper, mas eu fui obrigada a eu fiz aquele print screen da tela, sabe? Ai, meu Deus, eu ia Então, tá falar, bom. olha, é a minha aula agora, mas eu só vou voltar em um slide aqui. Não pode falar, Tati, não tem como. Gente, isso é Vai muito. lá. Nossa, ainda bem que o microfone estava fechado, porque isso que estava em vermelho aí, quando tu começou a ler, eu soltei um meu Deus, sabe, alto aqui, porque, sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, o Jorge não, né? Mas às vezes existem. Sabe quando tu só consegue sei lá, a gente está falando de uma pessoa e diz, mas meu Deus, é só coisa ruim, ou enfim, a gente só consegue enxergar o que a pessoa tem de ruim, sabe? Quando a gente criou um tão grande. E olha isso, simplesmente a gente não consegue acessar o bem dessa pessoa porque ele está lá, né? E a gente é que não consegue acessar. Ou seja, o nosso bem, ele está da mesma forma dentro da gente naquele momento, né? Então não é a pessoa que não tem nada de bom, é a gente que não consegue sentir nada de bom pela pessoa, sabe? Eu fiquei, meu Deus, a gente é muito tapado mesmo. A gente é negador, a gente nega o que tem de bom e só Nossa, dá o que tem de ruim, não é? Essa que é a é isso, verdade, né? é A gente verdade. esconde o bom e extravasa tudo que não é bom, sem perceber que esse ruim também é nós, né? E fica em nós e nós vamos sofrer a primeira consequência, né? Então, É é verdade. realmente uma atitude que a gente hoje olha assim, não dá para compreender, mas duro que a gente continua fazendo, né? Infelizmente. Mas a gente vai aprender aí. Amém. Muito bom, Tati. Uma excelente percepção. Claudine, pode falar, viu? Vamos lá? Tá bom. É que hoje eu tô ouvindo deixar a Tati, eu tava com saudade de ouvir ela falar. Não, e eu Também. tô. Nossa, tá tudo trancado aqui dentro. Tá tudo muito trancado aqui dentro. Faz tempo que eu não boto pra fora. Mas tá sendo bom. Então, vamos lá. Somente assim, dando e doando-se, o indivíduo se salva. Se liberta das paixões, desescraviza-se da posse infeliz. Torna-se uno com o bem que flui e expande, envolvendo ao reino do céu sem estar acorrentado à terra. Esse é o sentido exato da caridade. Liberdade do ego e plenitude do self. Oba! Chegaremos lá, gente. Essa unidade de novo. Não é nem na totalidade, aí ele já está falando da unidade, né? Que é algo maior, porque o self ainda não é o nosso espírito. Ele é essa totalidade que a gente precisa viver aqui, junto com o ego, né? Então, quando a gente voltar lá, se libertar totalmente do ego, liberar o nosso perispírito de todas as matrizes e a gente se tornar uno, né? Não precisar nem mais de perispírito, então a gente já chegou lá. E a última, Jesus continua nos pedindo, né? Então vai e vamos fazer nós as mesmas coisas que o samaritano, doar o amor que tem dentro de nós. Tá bom, gente? Rogo a Deus, a Jesus, que todos vocês tenham compreendido essa parábola muito fantástica. Como a Joana disse, a Joana chama ela de um poema de amor, e realmente é um poema de amor. É um comportamento que a gente precisa aprender, praticar e vivê-lo com toda a intensidade, sem temor, amando
a nossa sombra e amando a sombra do próximo, porque é a nossa própria sombra, perdoando e seguindo em frente, sempre, em busca dessa unidade. Tá bom? Muita paz a todos. E agora a Tati assume o microfone. Agora eu vou poder falar sem Já, interromper. já vou colocar ela de host aqui. Ô, Tati, Oi, eu posso falar uma coisinha que está dentro do meu coração? claro. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que isso não acontece com vocês, muito menos com o Jorge, né? Mas é uma coisa que eu venho percebendo já faz algum tempo, que, por exemplo, às vezes, quando eu conheço uma pessoa, eu tenho uma negação dela, da pessoa, através de julgamento, através de preconceitos, antes de conhecer realmente de fato a pessoa, como se fosse a primeira impressão e aquele famoso o santo não bateu, sabe assim? E aí eu comecei a ver que era comum isso, né? Mais comum que eu pudesse perceber. E aí no meu sistema, como é que eu faço? Eu meio que converso comigo mesmo e falo assim: ai, que boba que eu sou, né? Vou dar uma oportunidade para a pessoa, né? Mas mal sei eu que a oportunidade é para mim, né? E, e aí eu começo a conhecer a pessoa e muitas vezes eu me apaixono pela pessoa, me encanto, assim, porque eu vejo muita coisa boa na pessoa, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, mas eu comecei a me auto-observar e a ver que isso era uma coisa mais frequente do que eu imaginava. Aí eu queria saber de vocês, né? Claro, assim, tipo, nós mortais, né? Porque a Tati, Rocha, o Jorge, essas coisas não pertencem a vocês, né? Não, Cris, isso nunca aconteceu comigo. Inclusive, eu não sei do que tu está falando. Nossa, eu conheço todo mundo, já gosto, não tenho conflito com ninguém. Inclusive, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? E é isso, assim, não faço ideia do que tu está falando. É, isso, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Existem, claro, diversos fatores para isso acontecer e como acontece com bastante frequência, e nem muitas vezes eu não consigo me apaixonar pela pessoa, como tu diz, né? Enfim, eu penso que eu ainda estou presa em tanta coisa que aconteceu, porque a gente está aqui para resolver, né? Todas não, a gente não vai conseguir resolver todas, mas a gente está aqui para tentar solucionar e desamarrar todo esse passado para poder viver um novo futuro, né? E então o que eu tento fazer nesses momentos é nem deixar, ou talvez me esforçar para não deixar esse sentimento tomar conta de mim, porque a gente está aqui com pessoas que a gente já viveu muitas e muitas vezes, então tem há grande chance nisso, de tu encontrar pessoas e não gostar dela no primeiro momento, porque tu tá revivendo talvez o teu último contato com essa pessoa, ou o que essa pessoa já te fez sentir, ou que tu já sentiu por ela, né? Então, isso é algo que é aceso em mim, assim, no sentido de que eu sinto isso e opa, olha eu lá, presa no passado. Tô presa, tô aqui, Tati, em 2022, se eu realmente, pode ser duas coisas, né? Se eu realmente vivi com essa pessoa, olha eu reverberando um sentimento que eu nem sei pelo quê, e eu tô presa nele, né? Isso sempre me vem à mente. E quando isso acontece também, claro, é uma questão de vibração, mas depende muito de ti, aí vem entra a prudência, né? De tu ver antes, né? E de tu não deixar com que aquilo vire uma verdade. Porque, olha, chegou o sentimento, deu 3 segundinhos, tu deu vida para ele, já era. Então, é uma questão da gente estar sempre desperto
e talvez sempre lembrar que se a gente der vida para isso, a gente está vivendo no passado. Pode falar, Clô, por favor. Que a Clô não faz isso, ela vai falar também que ela nunca sentiu isso, enfim, né, Clô? Sim. Eu só vou dar um exemplo, mas não é meu, tá? É uma história que eu ouvi por aí. Disso é muito engraçado. A Tati sabe bem que ela acompanhou assim do início a história. Agora ela tá um pouco desatualizada, mas logo ela estará atualizada. Eu conheci uma pessoa e, e esse sentimento que a Tati estava comentando agora desse passado, né? Dessa coisa que a gente tem de colocar colocar a velha bagagem para ali, para uma situação nova, para uma pessoa nova, para tudo novo, né? O negar a situação. Aí eu conheci uma pessoa e coloquei toda essa minha carga de relacionamentos em cima dela, né? Coloquei assim, não quero, porque eu não quero namorar, porque eu não quero morrer, porque eu não quero sofrer, não quero isso para agora, para esse momento da minha vida. E tinha determinado tudo isso, sem nem dar a chance de conhecer a pessoa. Por essa carga, né, que a gente carrega e vem agindo quando acontece uma situação diferente, coloco para agir da mesma forma. Mas por uma conspiração agora me fugiu a palavra, sincronicidade do universo, eu deixei a situação acontecer. E aí eu fui deixando acontecer e fui desfazendo esse meu muro, né? Essas percepções antigas, assim, fui tentando deixá-las de lado, por mais que elas estavam o tempo todo querendo preponderar, enfim, agir, eu agi da mesma forma. Eu fui tentando desfazer aquilo e me abrir para o sentimento. E aí, de repente, né, quando eu me dei conta, eu já estava envolvida pela situação, já tinha me aberto para aquele sentimento e toda aquela visão que eu tinha antes não fazia mais sentido. Eu não via aquele velho sendo reproduzido naquela situação nova. Não fazia mais sentido ter medo, não querer viver aquilo, porque eu queria viver. Estava sendo uma experiência boa, uma situação nova, diferente, que eu podia estar ao lado de alguém que eu não vivia antes, né? É uma nova pessoa, uma nova situação. Por que eu achava que tudo ia se repetir? Então, isso, assim, queria colocar esse exemplo, acho que coube bem nessa colocação de agora, porque a tendência da gente continuar repetindo e às vezes deixar de viver coisas tão maravilhosas que a gente pode viver por esse medo, né, de que o passado se repita, é muito constante, assim, isso nessas situações como em tantas outras da vida, né? E é isso, só para dizer que, olha, sou muito desse jeito, Cris. Já entendi, tá namorando, tá namorando. Não, e o exemplo, ele foi perfeito, perfeito mesmo, e vale para tudo, assim, né? Aliás, a Clô falou tudo quando ela disse, quando ela falou o medo, né? Quando ela trouxe o medo. O medo, ele está por trás de tudo mesmo, por trás de todas as nossas atitudes. Então, quando a gente diz que a gente não vê, acho que em alguma aula a gente já falou sobre isso, eu não vejo, assim, o medo por trás. Acho que foi numa aula do medo, acho que foi até ano passado, não sei, eu não vejo quando o medo está por trás das minhas atitudes. Ele está aí falando, né, silenciosamente, não querendo que as pessoas se aproximem, porque a gente tem medo de reviver situações em que a gente não... que nos fizeram sofrer, ou que a gente causou sofrimento nos outros. Então, o medo, por muitas vezes, ele não... Por muitas vezes, não. Sempre. Acho que ele chega sem dizer, oi, eu sou o medo. Mas ele chega disfarçado de tudo isso, né? De toda essa repulsa, de toda essa separação, tudo isso é medo, gente. Foi muito, muito perfeito o exemplo que a Clô trouxe. Hoje eu vou falar da parábola das 10 virgens. E eu sempre gosto de dar uma olhada. O Jorge, ele dá um material completinho assim, para as pessoas que porventura não tem tempo de preparar a aula. Mas eu sempre gosto de
trazer outras coisas, enfim, por causa da maneira que eu entendo, sabe? Às vezes eu preciso, às vezes, talvez eu não tenha tanta facilidade para entender, digamos assim. Então, aí eu preciso buscar mais coisas e tal, e referências, e essa parábola, em particular, foi mais desafiador nessa parte, porque ela é bem católica, assim, eu confesso que eu não conhecia. Quando eu digo bem católica, é porque todo o material que eu fui procurar, fora esse que o Jorge passou para mim, e o texto do Espírito Amigo, porque essa aula foi feita aí em dupla, né? Ou em trio, né, Jorge? E tudo era bem mais para o lado católico e tudo mais, então eu fiquei feliz por ver que a gente tem um estudo voltado para a oportunidade de resolver problemas, sabe? E, por outro lado, eu vou passar o meu olhar para vocês do que eu entendi, e no primeiro momento que eu tive contato com ela, eu achei que ela fosse um pouco simples, assim. Mas tudo tem símbolo, tudo tem significado, e ela é muito perfeita. E como faltam só aqui no meu computador faltam 7 minutos para terminar, eu separei um vídeo da parábola. Eu fiquei em dúvida se eu passaria ou não. Mas como a gente tem esse restinho de tempo aqui da aula, então eu acho que a gente pode passar o vídeo. E a gente inicia mesmo falando da parábola e das explicações na próxima aula. Pode ser? Sem problema? Todos concordam em assistir um pequeno videozinho? Acho que ele tem uns 6 minutos, tá, gente? Tranquilo, Tati. Tá. E, na verdade, a parábola a parábola das 10 virgens. Eu vou dar só uma resumidinha bem básica para todo mundo entender o contexto quando assistir o vídeo, tá? Essa parábola, ela consiste, então, era a história de um casamento judaico, assim. Então, era comum naquela época, um casamento, ele tem algumas etapas, o casamento judaico, enfim, mas uma delas é quando o noivo vai para a casa da noiva para eles poderem celebrar e tal, e festejar o casamento, né? Bem resumidamente. E a noiva, ela escolhe 10 virgens, que são como se fossem damas de honra. Então, essas 10 virgens, elas acompanham, elas ficam lá, né, no local que vai ser próximo local que vai ser a festa, que geralmente é a casa da noiva, enfim. Então, elas ficam lá aguardando o noivo chegar, e elas iluminam o caminho do noivo, né, um pedaço do caminho do noivo até a chegada na cerimônia. E tudo isso parece super simples, mas essa parábola, ela é muito maravilhosa, justamente por tudo que tem por trás e que a gente não consegue enxergar. É muito agente, assim. E dessas 10 noivas, 10 virgens, na verdade, 5 são prudentes e 5 são loucas. Imprudentes, no caso. Na verdade, loucas é talvez a linguagem que eles utilizassem para a época, né? E como não é comum, vocês vão ver ali, eu não queria dar um spoiler do vídeo, mas assim, elas foram escolhidas e tudo mais, e é comum que o casamento seja feito num horário mais cedo, assim. E elas, então, se prepararam, né? Como elas têm que iluminar o caminho, cada um com a sua lâmpada, ficou ali aguardando o noivo chegar. Só que 5 delas, as prudentes, o que elas fizeram? Porque para manter o fogo ali aceso, precisa ter o óleo, né? E o que elas fizeram? 5 delas compraram óleo a mais, porque caso acontecesse alguma coisa, elas teriam óleo e não iam deixar de iluminar o caminho, né? E 5 outras, no caso, as loucas,
elas não levaram o óleo a mais, né? E porque o casamento, esse casamento judaico geralmente acontece à tarde, sim, final de tarde e tudo mais, então não tinha, na cabeça delas, não tinha porquê, enfim, não pensaram nisso e tal, não viram antes, digamos assim, de ter óleo a mais, enfim. Só que o noivo, ele acabou demorando muito, e elas pegaram no sono, e era meia-noite, o noivo estava vindo. E aí elas acordaram, então, e falaram, lá vem o noivo. Então, as prudentes que levantaram, viram que a chama ali estava meio que apagando, elas possuíam óleo, então elas conseguiram manter acesa, acenderam as suas lâmpadas de volta, e as loucas, as imprudentes, olharam para suas lâmpadas e estava apagada. E aí elas foram conversar com as prudentes, né? Olha, a nossa está apagada, será que vocês não conseguem, não podem dar para a gente dividir? Daí elas, se eu dividir contigo, talvez eu não consiga manter a minha lâmpada acesa por todo o tempo. Então, vai lá e tenta comprar um óleo para vocês. E aí saem as 5 sem pensar e vão atrás meia-noite de tentar comprar o óleo, né? E óbvio que elas não conseguem, enfim. O noivo entra na cerimônia com as 5 virgens, que são as prudentes, né? Para encontrar a noiva, e as 5 imprudentes, que não, infelizmente, foram atrás do óleo, não encontraram, obviamente, e não conseguem chegar a tempo. E chegando lá, elas já tinham fechado a porta da cerimônia e tal, e aí o resto, já contei a parábola toda, mas vou deixar essa frasezinha do resto para a gente conversar depois, tá? Acabei falando demais aí, mas eu acho que 54 vai dar certinho o tempo do vídeo, tá? Me falem se tá dando para ouvir. Não tá aparecendo, Tati, o vídeo. Não? Não. E o áudio tá? O áudio tá. Tá, peraí. Peraí. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tava aparecendo a tela do slide? Isso. Tá. Então, ótimo. Vou trocar aqui de tela, tá? Essa tela aqui. Agora foi? Sim. Será que eu aumento? Vamos ver. Dá para ver em tela cheia? Tá. Tá bem Tá. bom. Tá, vou tentar então dar o play e ver se vocês escutam, tá? Sim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro.
O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. O azeite não é o suficiente. A natureza separou. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não, seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai para vós. Voltemos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É isso, gente. Extrapolei aqui um pouquinho o horário. Mas aí na próxima aula a gente entra na contextualização ali de toda a parábola, que ela é bem maravilhosa também. Tá bom? Ô, Tati, Oi. oi. Eu queria que você pensasse, como todos que dão aula aí, né? Por que justamente Deus escolheu essa parábola para você? Depois você me dá um Com feedback. certeza. Pode ser no privado. Tá, eu te Porque dou. tem uma mensagem aí para você. Uhum. Com certeza tem. E é com a nossa coordenadora aí, cadê ela? Cadê? Vou clicar aqui. Eu tô aqui. Tá, então vou encerrar a aula de hoje. Agradecer por esse momento
mais uma vez a gente está reunidos aqui pelas energias, pelos espíritos protetores que nos amparam, nossos anjos de guarda, que a gente possa reverberar essa energia para todo o nosso lar, por todo o nosso campo energético da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, que a gente possa estar sempre em contato com essas energias de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que for mal. Com essa prece, a gente encerra a aula de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Beijo, Obrigado. Boa noite, boa Boa noite. noite, abração para terça-feira. todos. Obrigada. Melhoras aí, Boa Tinelli. noite. Obrigada. E que culpa tenho eu se os seus poderes de persuasão não estão